Durante o período Edo, que durou cerca de 200 anos, o Japão ficou praticamente isolado do mundo, continuando a ser um país agrário e sem indústrias. Mas tudo isso mudou em 1853, quando uma frota dos Estados Unidos forçaram o país a abrir seus portos. Mas foi somente em 1868, durante o Império Meiji, que ocorreram grandes mudanças com a modernização, industrialização e a criação de mercado e manufaturados, além de enviar jovens para outros países como os Estados Unidos e outras potências europeias, assim transformando o Japão na primeira nação asiática a se industrializar. Como podemos ver no mapa, o Japão não é um país com grande extensão territorial, e com o crescimento constante de sua industrialização, estava se tornando cada vez mais dependente de outras nações para obter recursos naturais essenciais para a produção. Isso levou o país a ter diversos conflitos, principalmente contra a China, buscando aumentar sua influência na sua vizinha Coreia, levando à Primeira Guerra Sino-Japonesa de 1894 a 1895, com o Japão saindo vitorioso e a Coreia sendo obrigada a assinar vários tratados a prejudicando, além de transformá-la em um estado de fachada. Mas somente em 1910 a Coreia foi anexada completamente ao Japão, com a alegação de protegê-la. Ao longo de sua história, o Japão teve diversos conflitos, tanto internamente quanto externamente. Mas após o fim da Primeira Guerra Mundial, ganhou muita notoriedade perante a visão do mundo. Entre 18 e 21 de janeiro de 1919, ocorreu a Conferência de Paz de Paris, em celebração ao fim da Grande Guerra. A delegação do Japão foi presidida pelo político Makino Nobukai, propondo a chamada cláusula de igualdade racial. Mas no fim, a delegação foi tratada com extrema indiferença pelas quatro grandes: França, Grã-Bretanha, Estados Unidos e Itália. Além de colocá-los no canto da mesa de negociações, os membros japoneses tiveram que suportar comentários humilhantes e piadas quanto suas feições. Mesmo desempenhando um papel muito importante na proteção das rotas marítimas do Pacífico Ocidental e no Oceano Índico contra a Marinha Imperial Alemã, o país não foi aceito no Conselho das Quatro Grandes. Isso criou um senso de nacionalidade na população e em seus líderes, que futuramente se tornaria um senso de superioridade, busca por maior independência e a expansão do império. Quando se fala em grandes atrocidades durante as guerras, lembramos imediatamente do exército alemão. Mas a partir desse ponto da história, o Japão se tornará tão monstruoso quanto ao Terceiro Reich, buscando expandir o seu império, impor sua ideologia e superioridade. A repressão contra a Coreia durante as décadas de 1920 e 1930 seria brutal. A população foi sujeita a trabalhos escravos severos, principalmente nas minas de carvão e na extração de metais. Também foram obrigados a trocar seus nomes e aderir à religião do shintoísmo. Anos mais tarde ocorreu o incidente de Mukden em 1931, no qual um ataque forjado a uma ferrovia japonesa na Manchúria foi usado como pretexto pelo Japão para invadir o território. Após a invasão, foi criado o Império Manchukuo, um estado fantoche do Japão que determinava as ações de acordo com seus interesses. Somente em 1937, os chineses sentiriam o que mais se parece com um roteiro de um filme de terror.
Com as relações totalmente rompidas, daria início à Segunda Guerra Sino-Japonesa, marcada principalmente pela extrema violência demonstrada pelo exército japonês contra os chineses. Essa guerra ficou marcada por um evento chamado de Massacre de Nanquim, levando ao massacre de mais de 300 mil civis, além da violência sexual cometida contra mais de 20 mil mulheres, dentre elas jovens, idosas e até mesmo de crianças. Para termos uma ideia dessas crueldades cometidas pelo exército japonês durante as invasões à China, Coreia, Polinésia, dentre outras nações asiáticas, eles adotaram uma política que ficou conhecida como os Três Todos: matem todos, queimem todos e saqueiem todos. Uma das atrocidades cometidas era a chamada Marcha da Morte. As vítimas caminhavam por longas distâncias com fome, sede e no final eram obrigadas a cavarem suas próprias covas. Muitas de suas vítimas eram queimadas e enterradas vivas. Outros serviam de treino militar, sendo perfurados por baionetas ou decapitados por katanas. E algo impensável até mesmo para o próprio diabo foi cometido. Crianças eram feitas de tiro ao alvo e bebês atravessados por baionetas. Rios ficavam tingidos de vermelho de tanto sangue. Outra prática repulsiva era as mulheres de conforto. Mulheres e até mesmo crianças eram sequestradas e obrigadas a trabalhar nos bordéis do exército com a alegação de aumentar a moral dos soldados e evitar doenças venéreas. Ainda mais monstruoso acontecia com aquelas que eram infectadas, pois eram mortas para evitar o contágio dos soldados. Existe uma estimativa que mais de 200 mil mulheres morreram durante esse período nos bordéis. Mas não paramos por aqui. Na China invadida, foi criada a Unidade 731, que era responsável por criar armas químicas, biológicas e que eram testadas em humanos com muitos requintes de crueldade, que iam desde o congelamento de partes do corpo até mesmo a exposição de doenças letais como peste negra, cólera, ebola, varíola, dentre outras, com o objetivo de usá-las contra seus inimigos e até mesmo fazer experimentos médicos para o desenvolvimento de medicamentos e novos tratamentos, fora outras atrocidades que são inenarráveis. Buscando expandir ainda mais seus territórios, o Japão aliou-se à Itália e à Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. Mas isso gerou sanções ao Japão de diversas nações europeias e principalmente dos Estados Unidos, que forneciam petróleo e metais como o ferro, que eram essenciais para a produção e ação bélica do país. Nesse momento, os japoneses cometeriam o pior erro de sua história. Em 7 de dezembro de 1941, o Japão atacou Pearl Harbor, além de atacar forças aliadas localizadas no Sudeste Asiático, Hong Kong, Malásia Britânica e Filipinas, forçando os Estados Unidos a entrar na guerra e traçando o destino das cidades de Hiroshima e Nagasaki. Secretamente, após os ataques, se deu início ao Projeto Manhattan durante a gestão do presidente Franklin Roosevelt, comandado pelo Major e General Leslie Groves e chefiado por Robert Oppenheimer, responsável por projetar a bomba atômica. Mesmo após a derrota e a rendição da Alemanha, em maio de 1945, os japoneses continuaram com a sua guerra no Pacífico, aumentando cada dia mais o número de baixas. Várias cartas de rendição foram mandadas, mas todas foram negadas pelos japoneses e pelo seu imperador da época, Hirohito. Após anos de estudos, pesquisas e bilhões de dólares, a bomba atômica estava pronta. Um projeto tão secreto que nem mesmo o vice-presidente Truman sabia dele. Só veio a ter conhecimento dessa arma
após a morte do presidente Roosevelt, o transformando no novo presidente. Às 2h45, o B-29, de codinome Enola Gay, decolou em direção ao Japão, tendo alvo a cidade de Hiroshima. Voando a uma altura de 10 km, no dia 6 de agosto de 1945, às 8h15 da manhã, Hiroshima sentiu o terror da bomba atômica, a Little Boy, a do tipo gatilho com 16 quilotons de potência, explodindo a uma altura de 580 metros, gerando um cogumelo com mais de 16 quilômetros de altura. Se a bomba explodisse no chão, grande parte de seu impacto seria absorvido pela Terra, diminuindo o seu alcance de destruição. Isso gerou a morte instantânea de mais de 80 mil pessoas, destruindo casas, prédios, escolas e hospitais pela onda de choque e pela combustão gerada pelo extremo calor liberado, fundindo metais e até vidro. A onda de choque foi tão poderosa que abalou o Enola Gay, que estava a uma distância de 15 quilômetros da explosão. Pessoas que estavam a 250 metros do ponto da explosão foram desintegradas imediatamente. Outras morreram das piores maneiras possíveis, mas não vou relatar aqui, pois é realmente muito pesada a descrição do ocorrido. 3 dias depois, seria a vez de Nagasaki ser bombardeada pela Fat Man, a bomba tipo implosão com 20 quilotons, destruindo 44% da cidade e deixando mais de 35 mil mortos. O Japão assinou sua rendição definitivamente somente em 2 de setembro de 1945. Mas não se engane com o número de baixas durante os bombardeios, pois os dias, semanas, meses, anos e décadas que se seguiram, centenas de milhares de pessoas pereceram por ferimentos e pelo desenvolvimento de doenças como câncer e leucemia devido à exposição à radiação, transformando muitas mulheres e homens sobreviventes em estéreis, além de gerar má formação em fetos durante as gestações. A expansão do imperialismo japonês ceifou a vida de milhões e milhões de vidas incontáveis de pessoas. Atualmente, as cidades de Hiroshima e Nagasaki estão completamente reconstruídas, transformando o Japão em um país símbolo de avanços tecnológicos e educacionais. Porém, isso não apagou da memória de diversas nações asiáticas suas atrocidades do passado, pois os japoneses nunca reconheceram verdadeiramente seus crimes de guerra. Por isso vemos coreanos, chineses e povos de outras etnias extremamente revoltados a serem confundidos e chamados de japoneses. Tem um vídeo aqui no canal onde conto toda a história do Projeto Manhattan e como a bomba atômica foi construída e como ela funciona. Vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição e nos comentários e também no card final. Não se esqueça de deixar o seu like, comentário e ativar o sininho para não perder mais nenhum vídeo aqui do canal. Galera, esse foi o vídeo de hoje e como de costume, nos vemos